Estamos de volta com o nosso programa Saúde em Dia e hoje recebendo novamente a nossa querida doutora Laís, anestesiologista, para poder falar mais sobre a questão da anestesia e principalmente no programa de hoje, nosso foco é falar sobre anestesia pediátrica e em procedimentos odontológicos. Laís, vamos seguir com as crianças ainda e tem algum tipo de anestesia que seja mais indicada para a criança? Bom, assim como no adulto também, né? Vai depender da idade da criança, vai depender do procedimento escolhido, né? A gente acaba preferindo a anestesia geral, principalmente a inalatória, por aquilo que a gente já conversou no último bloco, né? Como a criança ela vai ser colaborativa, ela muitas vezes não vai tolerar que a gente tenha um acesso venoso nela, a gente acaba preferindo pela anestesia geral. Mas sim, é possível fazer raquianestesia em crianças, existe um bloqueio, inclusive, que pode ser feito especialmente para crianças de determinadas idades, que é o bloqueio caudal, que é como se fosse uma peridural, né? Então, tem outras possibilidades, bloqueios periféricos, a própria anestesia local, mas isso vai depender muito da criança, da idade que ela tem, do procedimento e, de modo geral, a grande maioria delas vai acabar recebendo uma anestesia geral. E existe risco ao sedar uma criança? Bom, a sedação em si, como qualquer procedimento anestésico, como qualquer procedimento médico, tem os seus riscos inerentes. Não à toa, né, a sedação ela precisa ser feita por um profissional habilitado, um anestesista, em um local que esteja preparado para isso, com equipamentos, com medicações, né, o centro cirúrgico ou uma estrutura que leve todos esses equipamentos, né, que tenha todos esses equipamentos, numa clínica, por exemplo, que tenha todas essas condições de suporte. Na criança, a gente tem a questão também que o jejum é muito adequado, é necessário, né, como no adulto também, e vale aqui ressaltar, né, mas então meu filho eu estou amamentando meu filho, eu tenho que deixar meu filho 8 horas sem mamar? No caso do leite materno, não precisa ser 8 horas, o leite materno, a criança precisa apenas de 4 horas de jejum. No caso da fórmula infantil, a fórmula pronta, assim como o leite de vaca, o leite de caixinha, é 6 horas. Os outros tipos de alimentos seguem sendo 8 horas. Essa informação do jejum acaba tendo que ser muito frisada para os pais, porque ela tende a ser negligenciada, porque, meu filho está com fome, mas que maldade deixar meu filho sem comer. Mas o problema de se deixar a criança com algum resíduo de comida na barriga é justamente na hora dessa indução inalatória, principalmente na indução inalatória, esse conteúdo do estômago vir a parar no pulmão, e isso é uma complicação que principalmente na criança é muito ruim, porque a criança ela tem uma sensibilidade de vias aéreas muito maior. Então, qualquer resíduo que possa vir a entrar em contato com as vias aéreas pode causar um laringo-broncoespasmo. O que é isso? É uma reação das vias aéreas que pode simplesmente fechar a garganta da criança, pode causar dificuldades ventilatórias e isso pode causar uma série de repercussões muito graves por algo que é completamente evitável. Assim como reações alérgicas, efeitos adversos das medicações podem acontecer também, como podem acontecer no adulto. Mas como a gente sempre frisa, né, se está num ambiente adequado, se está com um profissional adequado, é capacitado, isso é revertido, isso é tratado, isso é resolvido, né? Que não aconteceria se não for num ambiente adequado com um profissional correto, né? Justo. As crianças que têm necessidades especiais ou as crianças que têm alguma síndrome, que são crianças que do ponto de vista anatômico têm alguma particularidade. Nesse caso, segue-se a mesma conduta, é a mesma ideia, tem alguma coisa mais específica? Bom, algumas síndromes vão fazer alterações cardíacas, alterações de vias aéreas, e aí realmente, né, vai depender muito da criança, da síndrome. De modo geral, se a gente percebe alguma dificuldade via aérea, a gente se prepara para isso, a gente tem instrumentos que nos possibilitam, né, acessar essa via aérea alterada pela síndrome com uma maior facilidade. Se a criança tem algum problema cardíaco que precisa ser previsto, a gente também se adianta, né, com medicações, com equipamentos que possam vir a ser necessários durante o procedimento. Mas o fato de ter uma síndrome, o fato de ter alguma complicação por alguma doença, não é um fator por si só excludente dessa criança realizar o procedimento ou anestesia, porque muitas vezes ela precisa fazer isso independente de qualquer coisa.
Em se tratando de crianças muito maiores, como eu falei, né, adultos não poderiam receber exclusivamente anestesia inalatória porque a quantidade seria muito grande. Então, um adulto com necessidades especiais é um adulto com uma mentalidade de criança, né? Aí eu acabo preferindo pela medicação intramuscular, porque a pessoa ela não vai ter condições de entender que ela precisa, né, ficar parada, sentindo dor para que a gente acesse essa veia, mas por outro lado ela tem um tamanho que não me permite fazer uma indução inalatória. Então, a gente pode fazer, inclusive, em crianças, né, a medicação intramuscular, que a pessoa vai ficar relaxada, não vai ficar levemente inconsciente, vai possibilitar que a gente acesse essa via aérea, acesse esse acesso venoso com uma maior facilidade, com maior colaboração. Quando você fala em indução inalatória, o que é de fato a indução inalatória e como que ela age? Bom, a indução inalatória ela é realizada por um gás. Hoje, o gás usado a nível de curiosidade, o nome dele é sevoflurano. Há anos atrás se usava o halotano, que não se usa mais, hoje ele é mais para fins históricos. E lá nos primórdios da anestesia, quando a anestesia começou, se usava muito o éter, né? Que hoje também não se costuma mais se usar, pelo menos em seres humanos. Anestesia é você oferecer junto com oxigênio essa substância que é o ambiente, pressão ambiente, a temperatura e a pressão ambiente, ela é líquida. A gente coloca num difusor, ele se transforma em gás, a pessoa respira e ele vai atuar como um hipnótico. O hipnótico é uma classe de medicamentos que vão promover a inconsciência. A pessoa ela vai adormecer e entrar num nível de inconsciência um pouco mais baixo, um pouco mais profundo do que seria um sono normal. Então, ela não vai ter condições de criar memórias, muitas das vezes ela não vai ter o reflexo de retirar, né, o membro, né, quando sentir dor, mas a substância inalatória, né, a indução inalatória, ela seria sem ser pelo medicamento venoso, é simplesmente respirando e a pessoa adormece e entra em estado de consciência para que a gente possa dar o próximo passo da anestesia. Certo. E agora mudando um pouquinho, falando da odonto, especificamente a odontopediatria. A anestesia da odontopediatria é a mesma que é realizada nos hospitais? Bom, se a gente está falando da anestesia feita em consultório, não. Porque para a gente fazer a anestesia que você faz no hospital, precisa ser feita pelo médico anestesista, né, com o equipamento próprio de um hospital, que muitas vezes não se encontra num consultório odontológico. Se a gente está falando daquela famosa anestesia, aquela agulhadinha chata na gengiva, né, então essa que se costuma fazer. Em alguns consultórios, eles fornecem, né, óxido nitroso, né, que é um gás anestésico, mas que não tem a mesma potência que o sevoflurano, e ele também é conhecido como gás hilariante. Foi muito, muito usado no passado, mas usado da forma incorreta também pode trazer uma série de complicações, também não é o ideal, mas em alguns consultórios odontológicos oferece esse gás em baixas concentrações para dar uma relaxada no paciente. Mas a sedação propriamente dita, a anestesia geral num consultório odontológico, normalmente não se vê porque ele não tem a estrutura e nenhum anestesista à disposição para realizá-lo. Para isso, né? Porque aí acaba que, vamos dizer assim, pensando no dentista e anestesia, coisas um pouco mais que precisem do anestesista de fato, aí a gente já está falando de algum procedimento de bucomaxilo, alguma outra coisa um pouco mais complexa, né? Não necessariamente. Não necessariamente? Existem pessoas, né, assim como crianças adultos, que têm fobia, né, de dentista, que tem muito sofrimento simplesmente por pensar na hipótese de precisar fazer um procedimento odontológico. Uhum. Então, algumas pessoas estão dispostas, né, claro, é um pouco mais oneroso, mais caro, né, mas as pessoas, o plano cobre, a pessoa está disposta a investir nisso, em fazer o procedimento odontológico no hospital. Então, ela pode fazer, eu tenho uma amiga minha que pediu para retirar os sisos no hospital sob anestesia geral. E foi feito, e aí para ela foi a melhor coisa do mundo. Dá para fazer? Dá. Precisa? É o dia a dia? Não. Não. Né? Eu recomendo? Qual que é a Não. minha recomendação? Se a pessoa é colaborativa, se a pessoa ela tem condições de fazer isso num consultório odontológico, faça com menos medicação possível, faça o mais simples, né? Não consigo, vou sofrer, vai ser muito traumático. Nós estamos lá para poder ajudar também. Exatamente, esse é o princípio básico mesmo, né? Exatamente. E qual que é a melhor anestesia para a odontopediatria? Bom, como eu já falei, né? A melhor, se a criança colabora, se a criança ajuda, é no consultório ali, né? Com aquela localzinha que a gente já conhece. Mas a criança não colabora, muito nova, se mexe, o dentista não vai conseguir fazer o que ele precisa fazer.
Aí eu costumo fazer anestesia geral mesmo, porque é um procedimento em que acessa muito a boca. Então, não tem muito sentido, do meu ponto de vista, você ficar sedando se você não tem muito acesso para ventilar essa criança. Então, a melhor forma é fazer anestesia geral, né, intubar, por mais que essa palavra esteja muito estigmatizada por causa do Covid, não é algo horroroso, é algo que faz parte da nossa rotina, né? Aí a gente tem a garantia que essa criança vai estar respirando através do aparelho, vai estar tudo seguro, o dentista vai poder fazer todo o procedimento que ele precisa fazer. Ao final a gente acorda a criança e está tudo certo. Então, se precisa ir para o hospital para fazer procedimento odontológico, eu, de modo geral, prefiro fazer uma anestesia geral para a criança. Para ficar uma coisa mais confortável. Confortável para todo mundo, inclusive para anestesista também. Inclusive para anestesista. Porque a via aérea segura é o conforto do anestesista. Verdade. E o que diferencia o tratamento as técnicas de anestesia do adulto para a criança? Bom, a criança é um outro universo, né? Embora as medicações sejam as mesmas, as doses mudam. Como eu falei, às vezes muda um pouco algumas questões anatômicas das crianças são diferentes, mas esses são muito mais detalhes técnicos. Eu acho que do ponto de vista prático, é sempre a gente tentar tornar isso o menos sofrido e o menos traumático para essa criança. Então, às vezes a gente pode oferecer para a criança um comprimidinho de midazolam, que é um medicamento para dormir, que ela já chega sonolenta no centro cirúrgico. A gente pode muitas vezes tentar tornar o ambiente mais lúdico, como eu falei, brincando, rindo com a criança, permitir que os pais acompanhem até o máximo possível, que dá para fazer. Tem pais que alguns pedem para entrar junto no centro cirúrgico, aí depende muito de hospital para hospital. De modo geral, não é uma experiência muito agradável, porque por mais que a criança esteja perto dos pais, os pais acabam sofrendo em ver a criança recebendo a indução. Então, também não é uma coisa que eu recomendo, né? Será que vai ser melhor se eu ficar do lado do meu filho? Não vai dar todo aquele benefício, porque a criança vai estar comendo ainda, vai estar desconfortável, e o pai vai sofrer porque vai estar vendo a criança sendo anestesiada, né? Então, o que a gente pode fazer sempre para a criança é tornar tudo o menos sofrido possível. Sim. Quando a gente fala dessa questão da anestesia, o que pode se esperar num pós-anestésico? A gente sabe que a dor do procedimento cirúrgico, não levando isso em conta, mas alguma coisa específica da anestesia que os pais devem ficar atentos? Por exemplo, quando a gente falou no primeiro programa da RAC, da dor de cabeça, né, da cefaleia pós-anestésica, nas crianças, mesma situação, esperar a mesma coisa? Bom, normalmente o gás anestésico que a gente usa, ele pode causar náuseas no pós-operatório, pode dar um pouco de dor de cabeça, a criança pode e vai ficar muito mais sonolenta. Então, assim, às vezes ela até vai ter o instinto de querer levantar, querer sair para brincar, sair correndo, mas se ela está muito sonolenta nas primeiras horas, principalmente nos procedimentos que são ambulatoriais, faz anestesia, recebe alta da recuperação pós-anestésica e vai para casa, não deixar essa criança ficar correndo, brincando, porque ela pode ficar tonta, pode passar mal, pode vomitar. Então, deixar um dia assim a criança mais tranquila, mais quietinha, né? Porque pode ter todos esses eventos. Mas assim, de modo geral, a partir do momento que a criança acorda, algum evento adverso da medicação, o que poderia ter acontecido já deu tempo, né? A tendência é ela cada vez ir acordando cada vez mais, mas tomar esses cuidados assim de recuperação mesmo. É importante isso que você falou na questão de como que os pais chegam e às vezes alguns que querem entrar, né? Eu vejo muito assim, sou endócrino, claro que não frequento um centro cirúrgico, mas a gente vê que, por exemplo, na questão até dos partos, né? Quando às vezes entra o pai, é inevitável que a angústia de um passa para o outro. Então, às vezes, assim, a mulher está lá num trabalho de parto, alguma situação, daí vê o marido desmaiando do lado, né? Acaba gerando um problema a mais do que... E não é raro. Se já não bastasse toda a situação, né? E não é raro isso acontecer. Eu imagino, porque a gente acaba vendo, assim, né, sabendo, pela questão dos amigos médicos também, tudo, mas é comum, então. Olha, eu já vi acontecer umas 2, 3 vezes comigo. Uma vez era a mãe, no caso do parto, né, da cesárea, a mãe da paciente que estava acompanhando e 2 pais. Um que começou a passar mal, mas deu tempo de tirar, e o outro que caiu no chão mesmo. Que acabou caindo. Aí a gente, né, pede para alguém ajudar o pai, tem que cuidar da criança, cuidar da mãe, mas no final dá tudo certo e todas as vezes as gestantes levaram super na esportiva, né? Nenhuma delas ficou preocupada. Achou super tranquilo, deu risada, ainda deu uma quebra no clima. Acaba até ficando mais interessante.
Então, mais uma vez, eu vou agradecer a doutora Laíse por estar aqui conosco. Se surgirem mais dúvidas, que vocês interajam, queiram saber mais sobre a anestesia, façam as perguntas, tragam mesmo. A gente fica muito feliz quando vocês interagem conosco, porque sabemos que vocês estão gostando do programa, mas principalmente que isso está sendo útil, porque a nossa ideia aqui principal é trazer informação, é que você tenha suas dúvidas sanadas, que você consiga de uma forma leve, tranquila, na sua casa, no seu lar, saber o máximo possível, ter o maior número de informações possíveis sobre saúde. E se ainda a gente conseguir trazer alguma coisa que te interessa, vai ser muito melhor. Então eu agradeço mais uma vez a sua presença, agradeço você de casa pela sua audiência e ficamos aqui por hoje. Até uma próxima!